Aos 50 anos, se você olha para o espelho da vida e a imagem que ele te devolve não te agrada, se você não tem uma herança para te dar um empurrão e precisa recomeçar, existe uma coisa que eu sempre procurei primeiro. E vou logo avisando: não é sobre investir na bolsa de valores, pelo menos não no começo. É um passo quase invisível. Um segredo sussurrado por aqueles que realmente construíram algo do zero, que poucos enxergam, mas que decide, de uma vez por todas, se você vai construir um futuro próspero e abundante ou se vai passar os próximos anos apenas correndo atrás do prejuízo, refém de um sistema que te empurra para baixo. É a peça escondida no tabuleiro da sua vida financeira e hoje eu vou te mostrar exatamente onde ela está, como identificá-la e, o mais importante, como usá-la a seu favor. Até o final deste vídeo, você não apenas vai entender qual é o primeiro passo de um recomeço sólido e inabalável, mesmo aos 50 e sem herança, mas também vai saber como aplicá-lo para reescrever seu futuro financeiro. Vou te guiar por 3 movimentos essenciais, um verdadeiro mapa para a sua liberdade, e o terceiro desses movimentos é o que quase ninguém faz: o grande diferencial entre quem apenas sonha e quem de fato realiza. Então, faça um favor a si mesmo e fique comigo até o fim, porque a última parte é a que muda absolutamente tudo, revelando o ponto de alavancagem que eu, pessoalmente, sempre usei em cada um dos meus recomeços. Ela é a chave para transformar o tempo, que hoje pode parecer seu inimigo, no seu maior aliado. Você talvez chegou aos 50 anos e, em um momento de introspecção, olhou para trás e o espelho da vida te devolveu uma imagem que incomoda profundamente. A de um patrimônio que, apesar de todo o esforço, de todas as noites mal dormidas e do suor derramado, não cresceu como deveria. Você se vê com a experiência acumulada de meio século, com o peso dos anos de trabalho e dedicação, mas a conta simplesmente não fecha. O dinheiro não sobra no final do mês. A sensação é a mesma para muitos que me procuram. O tempo está correndo, inexorável, e você sente que não tem por onde recomeçar de verdade, que as chances passaram, que agora é tarde demais para construir uma base sólida, um verdadeiro porto seguro para a sua família e para você mesmo. Você se esforçou, fez sua parte, pagou em dia todas as suas obrigações, mas o saldo final não reflete todo o seu empenho. E essa é uma dor que eu conheço muito bem, uma angústia que senti na pele em diversos momentos da minha própria jornada. Eu sei, de verdade, o que é começar do absoluto zero, sem herança, sem padrinhos, sem um sobrenome que abra portas. Minha história não é diferente da de milhões de brasileiros que não nasceram em berço de ouro e que tiveram que construir seu próprio caminho. Comecei engraxando sapatos aos 9 anos de idade, ali no burburinho do centro de São Paulo. Meu pai nos deixou cedo, muito cedo. Não tinha herança, não tinha nenhum padrinho influente, não tinha uma rede de contatos pronta para me impulsionar, não tinha uma porta aberta me esperando em lugar nenhum. Tive que construir cada centavo com a força da observação atenta, com a inteligência para identificar oportunidades e, acima de tudo, com o trabalho duro, dia após dia, lustre após lustre. Naquela época, aos 9 anos, eu já sentia o peso da responsabilidade, a necessidade de fazer o pouco se multiplicar. Aos 50, muitos sentem um peso semelhante. O peso da idade somado à falta de um ponto de partida, daquele capital inicial que nunca veio ou que se esvaiu ao longo dos anos. Mas o que eu aprendi ali, no chão da rua, observando o movimento do mundo, as pessoas, os negócios, os ricos e os pobres, foi que existe um primeiro passo, uma fundação, que, se bem dada, muda radicalmente tudo o que virá depois. E não é sobre milagres, não é sobre fórmulas mágicas. É sobre identificar o primeiro ponto de alavancagem, um foco invisível que eu sempre procurei para qualquer recomeço.
especialmente quando o relógio parecia estar contra mim, ditando um ritmo apressado e implacável para a vida. Essa observação foi a minha primeira escola, a minha primeira universidade da vida e dos negócios. Muita gente, ao chegar aos 50 anos, pensa que o problema é não ter começado antes, que a idade é um peso insuportável, que a aposentadoria está longe demais para ser alcançada, ou que a única solução possível é fazer sacrifícios extremos, como trabalhar até os 80 anos, abrindo mão de qualquer qualidade de vida. Mas eu te digo, com toda a certeza, que o problema real não é o tempo que passou, não é a falta de uma herança. O verdadeiro inimigo, o grande vilão, é o tempo que continua passando com você, refém de um sistema que foi perversamente desenhado para impedir seu recomeço, para drenar silenciosamente o que poderia ser sua base, seu capital de partida, sua liberdade. O inimigo não é a falta de capital em si, mas a forma como você foi, talvez inconscientemente, programado a gerenciar o pouco que tem, sem nunca olhar para o verdadeiro ralo, o grande vazamento que esconde seu dinheiro e te impede de recomeçar de verdade, de construir algo significativo. Pensa bem comigo. O banco e o mercado financeiro como um todo foram desenhados e otimizados para lucrar com o seu desconhecimento, com a sua desatenção e sim com o seu suor. Eles não estão ali para te ajudar a prosperar, mas para prosperar às suas custas. A maioria dos brasileiros, por exemplo, ainda paga alguns dos juros mais altos do mundo no rotativo do cartão de crédito, no cheque especial e em alguns empréstimos pessoais. São taxas que desafiam a lógica e a matemática, verdadeiros impostos sobre a sua desorganização financeira. É justamente nessas taxas extorsivas que o dinheiro que poderia construir seu recomeço, sua tão sonhada liberdade, escorre sem parar, mês após mês, ano após ano. É como tentar encher um balde com um furo gigante no fundo. Por mais que você trabalhe e coloque dinheiro, ele simplesmente desaparece, sem deixar rastros, sem te dar a chance de construir o futuro que você merece. E o pior é que esse ralo muitas vezes é invisível, tão normalizado que passa despercebido. Antes da gente seguir para os movimentos que vão mudar seu jogo, eu preciso te falar de uma coisa que trava quase todo mundo que me escreve. Gente que quer montar uma renda de dividendos, que sonha em ver o dinheiro trabalhando por ela, ou que simplesmente quer recomeçar e sentir pela primeira vez na vida o tempo a seu favor. A pessoa quer investir, quer construir, mas no fim do mês não sobra um real sequer para fazer isso. E na grande maioria das vezes, o problema não está no salário, na renda que entra. Está exatamente nesse vazamento silencioso, o rotativo do cartão, o cheque especial, que cobram juros avassaladores e levam todo mês justamente o dinheiro que poderia estar construindo seu novo ponto de partida. De nada adianta querer recomeçar, querer sentir o tempo trabalhar para você, se esse rotativo ou essas outras dívidas de alto custo estão drenando todo mês o dinheiro que ia construir seu novo patrimônio. Enquanto esse furo está aberto, você joga dinheiro no balde e ele escorre por baixo mais rápido do que você consegue colocar por cima. É uma batalha perdida antes mesmo de começar. É por isso que esse furo precisa ser estancado e rápido. Foi exatamente por conhecer essa dor e por ter visto milhões de pessoas presas nesse ciclo vicioso que eu organizei um material essencial, prático e direto, chamado Não Seja Refém dos Bancos. É um guia passo a passo que mostra a ordem certa de quitar suas dívidas, atacando primeiro a dívida mais cara, aquela que está te sangrando, que é onde o estrago acontece de verdade e não onde a emoção te empurra. Eu quero te contar a história do Antônio, de 52 anos, que me procurou. Ele estava com dívidas em 3 lugares diferentes: um empréstimo pessoal, o rotativo do cartão e um cheque especial. E achava que nunca, jamais, sairia daquela situação.
a vida dele era um inferno de cobranças e preocupações. Quando ele aplicou a ordem que ensino nesse guia, com disciplina e um plano claro, em pouco mais de um ano ele estava livre, com aquele dinheiro antes jogado fora em juros, sobrando todo mês para recomeçar de verdade. Ele me contou que a sensação de liberdade era indescritível, um peso tirado dos ombros que ele nem sabia que carregava. Sua esposa, Dona Clara, me escreveu agradecendo, dizendo que o Antônio tinha voltado a sorrir, que o jantar em casa era um momento de paz e não de silêncio tenso. Dentro do guia Não Seja Refém dos Bancos, você vai ter acesso a um raio-x das suas dívidas, um mapeamento completo para você entender onde está o verdadeiro perigo, as frases exatas para negociar de igual para igual com o banco, para buscar descontos reais e condições melhores, sem se deixar intimidar. E um plano de 12 meses, simples e objetivo, para zerar tudo na ordem certa, sem desespero e com inteligência. O link com todas as condições, com um preço especial de lançamento, está aqui no primeiro comentário, aquele que fica fixado lá em cima. Para você ter uma ideia, o que ele custa costuma ser menos do que um único mês de juro que o rotativo do seu cartão de crédito tira de você. Pense nisso. Quem deixa para depois, quem adia essa decisão, paga esse juro de novo na próxima fatura e na outra e na outra. Quem resolve hoje, quem toma essa atitude agora, começa a liberar esse dinheiro já no mês que vem, transformando-o em capital para o seu futuro. Pega o seu guia ali no primeiro comentário e volta aqui, porque o que vem agora é exatamente como fazer esse dinheiro, que antes escorria pelos seus dedos, começar a trabalhar para você, mudando de uma vez por todas o seu futuro. Não perca mais tempo. A sua liberdade financeira começa agora. Para recomeçar aos 50 e sem herança, o primeiro passo fundamental, a fundação sólida que eu sempre procurei em cada um dos meus recomeços, não é sobre onde investir seu dinheiro, mas sim sobre o que o grande investidor Luiz Barsi, um dos maiores do Brasil, sempre procurou antes mesmo de pensar em qualquer investimento. É sobre fechar as torneiras. É sobre estancar o sangramento. O primeiro ponto, e esse é o mais urgente, é sobre o que chamo de o mapa do campo minado. E ele se aplica de forma dramática a você que sente que o chão da sua vida financeira está instável, que a qualquer momento pode pisar em falso e explodir tudo. Antes de sequer pensar em construir a casa dos seus sonhos, em plantar uma árvore que dê frutos duradouros, você precisa obrigatoriamente desativar as minas terrestres que estão espalhadas pelo seu terreno. Essas minas são as dívidas mais explosivas, aquelas que cobram juros compostos contra você impiedosamente, dia e noite, sem parar um segundo sequer. Não adianta querer plantar uma árvore da riqueza, esperar que ela cresça e te dê sombra, se um incêndio invisível está queimando tudo ao redor, se a base onde você tenta plantar está minada e pode explodir a qualquer momento. O rotativo do cartão de crédito, o cheque especial, empréstimos pessoais com juros estratosféricos, financiamentos de veículos ou imóveis com parcelas que te sufocam, esses são os verdadeiros ladrões do seu futuro, os verdadeiros inimigos do seu recomeço. Eles não te deixam dormir em paz, te mantêm em um ciclo vicioso de preocupação e ansiedade. E, o pior de tudo, roubam a sua chance de ver o seu próprio dinheiro crescer, de ter o tempo trabalhando a seu favor. Priorizar a eliminação desses custos, desativar essas minas uma a uma, é o que liberta o seu capital, é o que te dá fôlego para o recomeço. É como desentupir um ralo completamente obstruído para que a água possa finalmente começar a fluir de verdade, sem desperdício, para que cada gota que você ganha com o seu suor possa ser direcionada com propósito e inteligência para a construção do seu futuro e da sua liberdade.
Se você não fizer isso, se você não desativar essas minas agora, o relógio dos 50 anos não vai parar e você vai ver a escassez, a preocupação e a dependência se tornarem uma rotina cada vez mais cruel e difícil de quebrar. A cada mês, essas dívidas corroem não só seu dinheiro, mas sua paz de espírito, sua saúde e sua capacidade de planejar. Mas a boa notícia, a notícia que pode mudar o seu jogo, é que uma vez que o sangramento é estancado, uma vez que você desativa as minas mais perigosas, o segundo passo é ativar o que chamo de a engrenagem mínima de multiplicação. E aqui, preste muita atenção, porque não é sobre ter grandes somas para começar. Não é sobre ter 1.000, 10.000 ou 100.000 reais imediatamente. É sobre fazer os primeiros 50, 100 ou 200 reais que sobram no final do mês, aquele dinheiro que você conseguiu libertar das garras dos juros bancários, virarem um motor de multiplicação, mesmo que pequeno e aparentemente insignificante no início. O importante, o mais crucial, não é o quanto você tem para começar, mas sim a consistência da disciplina e a inteligência de fazer esse pequeno capital trabalhar por você, de colocá-lo em movimento, mesmo que seja o valor de um cafezinho por dia, de uma pizza por semana. É a mentalidade de semear, não importa o tamanho da semente. Conheço a história inspiradora de Dona Lúcia, de 54 anos. Ela se via com a aposentadoria distante, o filho mais novo na faculdade particular, as contas apertadas e a saúde começando a dar sinais de cansaço. Ela pensava que a única saída era apertar ainda mais o cinto, cortar o que já era mínimo em seu orçamento, sacrificando até pequenos prazeres. Mas ela, como muitos, estava apenas tapando um pequeno furo com o dedo, enquanto um cano principal jorrava dinheiro pelo ralo invisível das dívidas de alto custo. Quando ela teve acesso ao mapa do campo minado e depois à engrenagem mínima, ela ficou surpresa e cética no início. Não precisava de fortunas para começar a ver o dinheiro trabalhar para ela. Com menos de 500 reais que ela conseguiu liberar das dívidas mais caras, um dinheiro que antes virava pó nos juros, ela começou a comprar as primeiras ações de empresas sólidas, pagadoras de dividendos consistentes. Ela entendeu a lógica do grande Barsi, focar em empresas com essa característica, onde esses pequenos aportes, feitos com regularidade e inteligência, se tornam parcelas de um patrimônio que cresce sozinho, sem depender exclusivamente do seu trabalho físico. Essa atitude criou nela não apenas um patrimônio, mas um hábito poderoso e a mentalidade do investidor, transformando aquela despesa invisível em um ativo real, que, por menor que fosse no começo, gerava renda passiva. Ela viu que cada centavo economizado não era mais uma privação, mas uma semente. É o princípio da bola de neve, onde cada pequeno giro soma, acelera e ganha uma força imparável, construindo um futuro de liberdade e segurança financeira. Dona Lúcia, hoje, aos 58, não só quitou todas as suas dívidas, como já tem uma pequena renda de dividendos que paga suas despesas básicas. E o mais importante, ela recuperou a dignidade e a esperança de um futuro tranquilo. O terceiro ponto, e talvez o mais crucial para quem está nessa fase da vida e quer recomeçar de verdade, é sobre disciplina inabalável e foco absoluto. Eu o chamo de a arte de ignorar o barulho. Com 50 anos, o tempo que resta até a sua aposentadoria plena é um recurso ainda mais valioso, precioso demais para ser desperdiçado. Não há mais espaço para experimentos desnecessários, para a euforia do momento ou para cair nas promessas vazias de riqueza rápida que o mercado financeiro e muitos que se dizem gurus tentam vender a todo custo, muitas vezes para o próprio lucro de quem as oferece. Eu sempre foquei no longo prazo, na simplicidade das estratégias e na paciência zen para colher os frutos.
Ignorar o barulho incessante da especulação, das dicas quentes que prometem retornos surreais da noite para o dia, das modas passageiras, seja criptomoedas voláteis, ações de memes ou o mais novo ativo da moda, e dos gurus que prometem fortunas em poucos meses, é fundamental. Porque essa promessa vazia não só drena seu capital financeiro, mas também sua energia, seu tempo, sua sanidade e, em última instância, te afasta de forma cruel da sua verdadeira liberdade financeira. Lembra que eu te prometi que até o final do vídeo você entenderia o primeiro passo de um recomeço sólido, mesmo aos 50 e sem herança? Pois bem, esse passo é o de saber exatamente o que olhar, onde colocar sua energia e, mais importante ainda, o que ignorar com convicção e disciplina férrea. Existem dois tipos distintos de pessoa que chegam aos 50 anos querendo recomeçar, querendo construir um futuro diferente. O primeiro tipo é aquele que se deixa levar pelo clamor ensurdecedor do mercado, pelas notícias de última hora que parecem urgentes, pelas promessas de lucro fácil e sem esforço. Essa pessoa começa um investimento, se desanima, troca de estratégia a cada nova dica que surge na internet ou no grupo de amigos e, no fim das contas, não constrói nada sólido, nada duradouro. Passa a vida correndo atrás do rabo, sempre começando do zero, sempre frustrada. Esse tipo de pessoa se sente exausta, financeira e emocionalmente. O segundo tipo, esse sim, aprendeu e dominou a arte de ignorar o barulho. Esse foca no que é fundamental, no que é simples, no que é comprovadamente funcional no longo prazo. Ele escolhe empresas sólidas, com fundamentos fortes, pagadoras de dividendos consistentes e segue seu plano com a disciplina de um relojoeiro, dia após dia, mês após mês, ano após ano. A verdadeira alavancagem, a que realmente gera riqueza e liberdade, vem de se ater a um plano simples, bem definido, e executá-lo com constância inabalável, deixando que o tempo e os dividendos trabalhem incansavelmente a seu favor, transformando os 50 anos não em um fardo, mas em uma vantagem única de experiência e sabedoria. É por isso que muitos, mesmo com grandes salários e posições de destaque, não veem o seu patrimônio crescer e vivem endividados, enquanto outros, com muito menos renda, constroem uma vida de tranquilidade, segurança e abundância. A diferença crucial está em onde você coloca o seu foco, onde você decide economizar sua atenção e sua energia, e o que você escolhe conscientemente ignorar. É uma questão de prioridade e de inteligência estratégica. É exatamente esse furo, esse ralo invisível que te impede de focar no que realmente importa, que o material não seja refém dos bancos, lá do primeiro comentário fixado, ajuda a fechar de uma vez por todas, para que você possa colocar todo o seu foco e sua energia no que realmente importa, a construção do seu futuro. Dá uma olhada quando puder, sua liberdade agradece. Se você continuar refém do sistema, sem aplicar o mapa do campo minado para desativar as dívidas mais perigosas, sem ativar a engrenagem mínima de multiplicação do seu capital e se deixando levar pelo barulho das falsas promessas de riqueza rápida, o que você ganha nos próximos 10, 15 anos pode ser impiedosamente corroído pelos juros abusivos, pela inflação que desvaloriza seu dinheiro e, pior ainda, pela frustração profunda de não ver o seu patrimônio crescer, de não ver seu esforço ser recompensado. A identidade de quem luta, mas não avança, de quem está sempre correndo atrás do rabo, vai se solidificar em você, se tornando uma prisão. Os 50 anos vão se transformar em 60, e você pode se ver na mesma situação de hoje, ou até pior, sem a energia e o tempo que ainda tem agora para reverter o jogo. A vida, meus amigos, não tem piedade de quem espera pela sorte,
nem de quem não age. A grande virada, a transformação que eu quero te oferecer hoje, é entender que os 50 anos não são, de forma alguma, o fim da linha, nem uma desvantagem por não ter herança. Pelo contrário, é uma oportunidade única e poderosa de aplicar a sabedoria acumulada em uma nova e eficaz estratégia. Você não precisa começar do zero como eu comecei, engraxando sapatos. Você já tem um capital inestimável, um tesouro que muitos jovens ainda não possuem: a sua experiência de vida, seus erros e seus acertos, a resiliência que você construiu. Não é sobre o que você perdeu no passado, não é sobre o que ficou para trás, mas sim sobre o que você pode conquistar ao mudar o seu foco, ao saber exatamente o que procurar primeiro, ao agir com inteligência e disciplina. Essa é a chave mestra para transformar o sentimento de que o tempo está contra você na certeza inabalável de que você tem nas suas próprias mãos as rédeas para guiar o seu futuro para onde você quiser. Você pode e deve se orgulhar de tudo o que construiu até aqui, de todas as batalhas que travou e usar essa força interior, essa sabedoria, para escrever o próximo e mais vitorioso capítulo da sua história. Você tem a chance real de se juntar ao grupo seleto de pessoas que, independente da idade ou do ponto de partida, decidiram não ser mais reféns do sistema e tomaram as rédeas da sua própria vida financeira. Com a estratégia certa, com os passos que te apresentei hoje, recomeçar aos 50 não é atraso, não é desvantagem, é um novo e poderoso ponto de partida para a sua liberdade, para a sua paz de espírito. Aquela sensação incômoda que te incomodava no espelho, de ver um patrimônio que não cresceu como deveria, vai se transformar gradualmente na visão clara de um futuro com segurança financeira, com controle sobre suas finanças, vendo seu dinheiro finalmente trabalhando a seu favor dia e noite. Foi isso que eu prometi lá no começo, e você agora tem em mãos a clareza e as ferramentas para dar o primeiro passo, o mais importante de todos. Lembre-se do material, não seja refém dos bancos, que eu mencionei. O link para ele está convenientemente no primeiro comentário fixado. Ele te dará o caminho prático, o mapa exato, para desativar essas minas que estão te roubando e liberar o seu capital. Comece hoje, agora mesmo, a libertar seu dinheiro e a construir o patrimônio que você sempre sonhou e mereceu. E para continuar aprendendo a trilhar esse caminho desafiador, mas recompensador, da liberdade financeira, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum dos meus próximos vídeos. Vamos juntos nessa jornada, lado a lado, construindo um futuro de abundância.